Olá, caros irmãos, é uma alegria muito grande todas as oportunidades que temos de refletir sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus, que entendemos ser o Espiritismo, porque ele cumpre a promessa que Jesus fez, né? Lá em João está registrado, Jesus falando que iria ao Pai, mas que nos enviaria um outro Consolador, que nos falaria de todas as coisas, que nos lembraria o que ele disse e que ficaria eternamente conosco. E o Espiritismo cumpre essa promessa, porque o Livro dos Espíritos, que é o arcabouço doutrinário, ele fala absolutamente de tudo. E os Espíritos, ao longo da codificação, tudo que eles fazem é nos lembrar o que Jesus já falou antes, explicando o que ele já colocou. E ficará eternamente conosco. Nós podemos pensar sobre duas vertentes. Primeiro, que somos imortais. Tudo que aprendermos agora, nós levaremos conosco. Mas foi Jesus também quem disse que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele cumpre. O Consolador, a primeira coisa que faz por nós é nos descortinar um Deus de infinita bondade. Como quando Kardec começa com a questão número 1 do Livro dos Espíritos e ele pergunta: que é Deus? Ele remete o nosso pensamento para o infinito da criação. É a inteligência primária, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E lá na questão 4, ele pergunta aos Espíritos: mas onde está essa prova? E os Espíritos, nesse momento, nos fazem refletir em tudo definitivamente que existe. Porque eles falam para a gente procurar uma medida que aplicamos às nossas ciências. Eles falam o seguinte: procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão responderá. E aí nós lançamos o nosso olhar para um micro-universo que é o nosso corpo. Esse templo sagrado, como diz André Luiz, e que a ciência investiga e está longe de definir tudo o que acontece ali, de saber o que acontece e principalmente de criar alguma coisa parecida, né? E também ao mesmo tempo para o macrocosmos, como eu falei antes, as constelações, os sóis, as estrelas, né? Ele é desse Deus que nós falamos quando nós iniciamos qualquer assunto sobre o Espiritismo. E em se tratando do perdão das ofensas, que é o tema que nós vamos falar hoje, nós precisamos lembrar que Jesus, que foi quem trouxe o perdão das ofensas, ele dividiu a história, tal foi a sua importância. E o que ele fez de diferente, além de agregar tudo no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos deixou o ensinamento máximo do perdão, que é um roteiro para tudo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito o seguinte, que aquele livro é um roteiro infalível para a nossa felicidade. E é também uma regra de proceder para todas as situações públicas e privadas. E o perdão está intimamente relacionado a tudo. Nós simplesmente não podemos nos relacionar com quem quer que seja no âmbito privado, seja no âmbito público, se não soubermos sermos tolerantes e perdoar as ofensas alheias. Na questão 886, quando perguntam aos Espíritos qual o significado da palavra caridade, como a entendia Jesus, e a resposta é simples: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. São 3 virtudes que estão intimamente ligadas umas às outras, mas é a regra áurea. Fora da caridade não há salvação, já bem disse Kardec, desfraudando essa bandeira. E o perdão está no cerne das questões, né? Se nós formos observar
todos os conflitos que existem no mundo, seja no âmbito público ou privado, ele deriva da falta de tolerância, da falta de benevolência e, consequentemente, da falta do perdão às ofensas. O perdão tem algumas particularidades interessantes. A gente acha que perdoar seria uma obra nossa. É uma obra no sentido de que é uma conquista, porque para conseguirmos perdoar, nós precisamos passar por cima do nosso orgulho. Fulano me feriu, fulano falou mal de mim, outra pessoa me distratou. Eu que sou tão boa, né? No fundo, a gente entende que nós precisamos vencer as nossas más inclinações, vencer a nossa vaidade, o nosso bendito orgulho, né? Para podermos alcançar esse perdão. Então, na verdade, ele é uma conquista de cada um de nós. E, na verdade, também, a gente vê que, quando eu falei que benevolência, indulgência e perdão, que é o verdadeiro sentido da caridade, estão intimamente ligados, a gente reflete que perdoar, no máximo, significa aceitar o outro como ele é. E para aceitar o outro como ele é, num planeta de expiações e provas, onde todos somos imperfeitos, só conquistando a benevolência e a indulgência com as imperfeições alheias. O Espiritismo, como é o Consolador prometido, ele nos auxilia muito nessas questões, esclarecendo onde estamos, né? E nós sabemos que a Terra é ao mesmo tempo uma escola, um hospital e uma prisão. Quem está numa escola, somos aprendizes. Quem está no hospital, somos doentes morais. E quem está numa prisão, somos todos nós, cativos ainda desse corpo de carne. Então, sabendo que todos aqui temos doenças morais, entre aspas, né? Essas dificuldades morais que derivam do egoísmo e do orgulho, nós passamos a olhar de forma mais amena as dificuldades alheias ou as ofensas alheias, e se torna mais fácil, através da fé raciocinada, começar a conquistar esse perdão no íntimo de nossas consciências, seja lá com quem for. Um outro aspecto importante do perdão é o auto-perdão. Se amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, é a regra áurea, e nós não conseguimos amar o próximo se não nos aceitarmos, se não nos amarmos como somos, o mesmo acontece para o perdão. Como que eu posso passar a compreender a dificuldade alheia se eu não compreendo nem a minha ainda? Então, devemos estar conscientes que, pela lei do progresso e a evolução que vige no universo, hoje, definitivamente, não somos mais a pessoa que fomos no passado. Muito provavelmente, num exame racional de consciência sobre todas as questões que nos incomodaram no passado, nós teremos essa resposta de forma quase que unânime. Eu não sabia o que eu sei hoje. Então, é fundamental também nós termos essa consciência da necessidade do auto-perdão. E eu falei necessidade, isso é uma realidade. Se nós somos filhos do amor, estamos fadados ao retorno para o amor, o perdão passa a ser uma necessidade. E todos nós, se formos refletir, nós podemos encontrar no escaninho de nossas mentes como qualquer conflito gerado entre nós e quem quer que seja, qualquer mágoa, qualquer rancor que estejamos alimentando, como que aquilo nos incomoda. Você passa o dia pensando naquilo, meses, anos até, tirando a sua alegria. Então, o perdão, num primeiro momento, ele é uma necessidade. Não precisamos nos preocupar
se aquele a quem você vai perdoar vai aceitar o seu perdão, porque isso já é do âmbito das decisões íntimas daquela pessoa. O mais importante é você perdoar sabendo que aquela pessoa também precisa da sua benevolência, da sua indulgência, consequentemente do perdão das ofensas. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala do caso da Ismália, do Alfredo e do Paulo. E ele coloca lá para nós, ele faz essa análise, ele diz que o Alfredo, apesar de ter sido prejudicado, aí é o outro lado, né? Ele também precisa conquistar a forma de perdoar, né? Então ele faz essa análise lá para nós, falando que o perdão primeiro é uma necessidade, depois nós entramos na caridade, quando você sente necessidade, você tem que utilizar a indulgência, a benevolência, como falamos aqui. Depois, precisamos exercer a vontade, que lá na questão 909, acho que é 909, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é necessário fazermos esforços para vencer as nossas más tendências. E os Espíritos são categóricos, eles falam, sim, e fazendo muito pouco esforços, o que lhes falta é a vontade. Essa vontade, que é uma verdadeira potência da alma. Então, nós precisamos acionar essa potência da alma que nós temos, que é capaz de modificar o nosso aqui e agora, nosso e o aqui e agora de tantos quantos estão conosco nessa jornada. A vontade, necessidade, depois o verdadeiro, praticar o verdadeiro sentido da caridade, a vontade. Quando exercemos a vontade em compreender, nós vamos compreender a necessidade do perdão, nós vamos passar por um entendimento. Do entendimento, a piedade e a fraternidade é praticamente um pulo, né? Então é muito importante refletirmos que não foi por outro motivo que Jesus falou tantas vezes, né, sobre o perdão, quando ele fala reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão a terra, né? E a sua própria despedida carnal, vamos colocar assim, no momento da crucificação entre nós, foi quando ele foi capaz de perdoar pessoas imperdoáveis, que o crucificaram. Precisamos colocar isso aí na primeira pessoa do plural, né? Preferimos Barrabás, libertar Barrabás ao invés dele, e ainda o crucificamos, e tudo que ele fez foi desejar e fazer o bem para todos aqueles que conviviam com ele. E ainda assim, ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, para a gente meditar na importância dessa verdadeira ferramenta, dessa regra de proceder, que significa o amor ao próximo, estando incluído nesse processo o perdão das ofensas de forma incondicional. Não aquele perdão, eu perdoo se ele reconhecer, eu perdoo se outro... Não, o perdão sem condições. O que o outro vai fazer do nosso perdão é do âmbito de responsabilidade dele, né? E a gente deve desejar que ele compreenda, que ele receba a mesma luz que recebemos quando entendemos que é necessário perdoar. Procurando na psicografia do nosso querido Chico Xavier, onde há inúmeros relatos, mais um, né, Mensageiros, também a psicografia dele. No livro eles voltaram, eu encontrei uma história e eu achei peculiar, porque está nominado ali, é uma companheira nossa que desencarnou em Goianésia, aqui de São Paulo, e ele, não sei se alguém já teve oportunidade de ler esse livro, as pessoas são identificadas em cada psicografia que vem.
E essa nossa irmã, aconteceu um caso peculiar com ela, e eu me pude me identificar, porque ela é atropelada juntamente com um netinho de 4 anos. E foi morte súbita para os dois, né? E ela conta, quando ela veio trazer essa psicografia, que ela não estava se importando, que ela já tinha vivido a vida dela, mas a preocupação dela era com esse neto, né? E quando ela acorda e ela foi socorrida no plano espiritual, que a preocupação era ver se o neto estava bem, né? Então eu pensei, nossa, acho que isso procede mesmo, gente. A preocupação primeira da gente é com aqueles que estão por desenvolver o seu planejamento, sem saber que às vezes aquela ida prematura estava no planejamento, né? Mas então, numa psicografia que ela manda, ela pede para o filho, lá através da mediunidade do Chico, essa psicografia, ela fala: nada mova contra qualquer pessoa. E aqui, não, isso é interpretação minha, provavelmente os familiares estavam querendo processar os autores do atropelamento, né? E ela pede: nada mova contra qualquer pessoa. Aqui a verdade se nos revela com tanta luz, que é impossível qualquer ideia de prejudicar quem quer que seja. Olha que maravilha, né? São livros que a gente não lê, certamente. Eu digo que se a psicografia do Chico fosse lida, estudada, o dia que nós conseguirmos isso, certamente nós estaremos num patamar muito próximo da elevação dele, o que significa que vai demorar muito, com certeza, né? Então, queridos amigos, queridos irmãos, o Evangelho como um todo é uma obra que deve ser refletida diariamente, né? E particularmente nós queremos chamar a atenção hoje para esse detalhe do perdão, do alto perdão, do perdão das ofensas alheias. E para a gente encerrar, eu queria trazer uma fala muito amorosa de Madre Teresa de Calcutá, uma poesia que ela fez que chama A Si Mesmo. Nós vamos perceber que a poesia dela está intimamente ligada à benevolência e ao perdão das ofensas. Chama-se A Si Mesmo. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje poderá ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os homens. Então, que possamos refletir aí nas palavras dessa irmã que com certeza vivenciou o Evangelho de Jesus como poucos aqui na Terra, né? Eu desejo a todos muita alegria, muita paz, que estejamos o tempo todo certos das bênçãos de Jesus ininterruptas em todos os confins do universo. Que é muita paz.